Começando a semana 17, então, Acabou. a última da temporada regular. Tudo, velho. Acabou. Chega aquele misto Acabou de... o sonho. Acabou o sonho. Acabou o dinheiro. Chegou aquele misto de sentimentos, né? A gente fica feliz pra começar a ver os playoffs, né? Porque muda o nível dos jogos. Bem que, né, esse ano tava na hora de chegar aos playoffs, né? Tá tendo uns jogos bem ruins. Cara, particularmente, as últimas 3 semanas eu achei meio arrastadão, cara. Pois Porque é assim, todos os jogos foram de um lado só, praticamente. Não teve jogo equilibrado. Não mesmo. Até os jogos equilibrados, por exemplo, Saints e Falcons, foi lá, o Saints ganhou tranquilamente. Exato. O jogo só teve graça no começo, então eu achei enjoativo. Mas eu acho que isso é uma característica específica dessa temporada, porque Sim, no nos geral últimos não é anos assim. Então acontece, às vezes volta e meia. A temporada foi estranha, teve grandes jogos, mas também teve muitos jogos em que os times saíram com um placar zerado, mais do que o normal, né? A gente não teve empate essa temporada, que é impressionante. Mas eu acho que também Vai ter nos playoffs. vai ter uns playoffs, né? Super Bowl, talvez? Vai ter Jaguars e Titans nos playoffs, vai ficar 0-0 pra sempre, porque nenhum vai ganhar. E eu acho que também as lesões, né? Todo ano tem várias lesões, mas esse ano foram lesões de jogadores importantes. Exato, aí Como o Ents, né? muito nível, então né, aí o nível acaba caindo. Mas ainda assim eu acho que vai ser grandes jogos nos playoffs. Vai ter não, grandes playoffs, jogos. não tem dúvida. Essa Essa temporada regular foi perfeita, né, pô? E começando essa semana 17, então, com um grande jogo, Panthers e Falcons, em Falcons. O time dos Panthers já está classificado para pós-temporada. Em Falcons. Em Falcons. E os Falcons precisam ganhar esse jogo. Só depende dele, né? Não é um dos jogos mais fáceis, né? Mas um jogo em casa. Eu acho que o time dos Falcons, eles podem depender muito aqui da sua defesa, que tá jogando muito bem, tá sendo dominante. É uma defesa que pressiona muito. Eu gosto muito dessa secundária, que tem cuidado muito bem da bola. Então eu acho que pode ser por aí. Em questão de defesa, os números são muito parecidos. Em questão de corrida e passe. A defesa do Falcons é um pouco melhor contra o passe e a defesa dos Panthers é um pouco melhor contra a corrida. Né? Aí na questão do ataque já muda. O ataque dos Falcons tem números equilibrados, né, para cima, né, entre ali os 10, 12 melhores times. E dos Panthers correndo com a bola tem números principalmente bons por causa do Ken Newton correndo. Né? É o quarto melhor time correndo com a bola em questão de jardas, mas é o 27º lançando a bola. Né? E a gente sabe, nem precisa ver os números, né? O Ken Newton é muito irregular nos jogos. Ou tem jogos lançando muito bem a bola, ou contra o Buccaneers, né? Que fez um péssimo jogo. Então, acho que a motivação dos Panthers aqui é eliminar os Falcons. Né? Ainda tem a chance de pegar, por exemplo, um quarto lugar, caso os Saints perca, os outros... Segundo também. Exatamente. Caso todo mundo perca. Então, tem essas duas motivações. Mas se perder, o quinto lugar está garantido. E para os Falcons é o jogo da vida, né? É muito mais motivado aqui nesse jogo, então vai ser bem interessante. Acho que tá meio a meio, né? O Panthers é um pouco mais regular, mas eu acho que falar que tem um favorito nesse jogo, acho que não dá para cravar, né? Eu acho o Falcons uma equipe superior, assim, no geral. Eu acho que, embora não tenha jogado superior esse ano, foram duas equipes que tiveram bons e maus momentos, o Panthers um pouco melhor. Mas é o jogo em casa, né? Um jogo em que vale tudo pro Falcons. É óbvio que é uma equipe que foi pro Super Bowl no ano passado e não quer ficar pelo caminho antes dos playoffs nesse ano. Sabe que se chegar aos playoffs, aí vai acabar enfrentando... vai enfrentar uma equipe muito forte, né? Querendo ou não, vai ter que enfrentar, aí pode ser um Rams, pode ser um Vikings, enfim, né? Então, eu acho que pro Falcons precisa vencer esse jogo de uma forma competente, assim, uma forma convincente, né? E eu acho que tem condições. O ataque tem bons nomes, quando precisou chamar a responsabilidade, conseguiu, tirando essa última partida contra o Saints, mas porque eu acho que o Saints é uma equipe melhor nesse momento. Mas é mais essa questão do Falcons estar precisando muito mais que o Panthers. E o Panthers também não é um time tão confiável, né? A gente vem falando aqui dos problemas dos Panthers nos últimos jogos. Esse ataque é muito 8 ou 80. Se o Newton não tá num bom dia, isso acaba se transmitindo para os outros jogadores, né? Não tem um grande recebedor. O jogo corrido também é muito irregular. Tem alguns jogos que vai muito bem. Vai enfrentar uma defesa que é uma defesa que tem bons nomes, que consegue, acho que tem totais condições de parar esse ataque do Panthers. Então eu consigo imaginar aqui que o Falcons, que não vai ser fácil, porque o Falcons em nenhum momento conseguiu se tornar os jogos fáceis nessa temporada, mas eu acho que o Falcons vai acabar saindo vencedor aqui, né? Acho que é uma equipe muito talentosa para chegar com condições de só vencer um jogo para ir para os playoffs e deixar passar. Mas pode acontecer. Não espero, tô esperando que o Falcons vence até de forma convincente essa equipe dos Panthers, mas
jogo bem aberto, provavelmente o jogo mais interessante e equilibrado dessa rodada. Engraçado que eu penso basicamente o contrário do que você falou. Eu acho o Panthers melhor, tranquilamente, assim, se baseando nesse ano. É óbvio que se comparar ano passado, o Falcons é melhor, mas eu acho que isso já não importa mais. Então, nesse ano, o Panthers é melhor. Eu acho que o Panthers vai correr com a bola muito justamente porque a defesa do Falcons é melhor contra passe, e eles já são ruins no passe mesmo, então só vão correr, não precisa investir em outro ponto. Eu acho que o Falcons só vai ganhar o jogo, é a minha aposta, o Falcons ganhar o jogo, por causa do mando de campo e por causa dessa motivação. Eu acho que se fosse em outra situação, o Panthers seria superior. E eu não tô esperando o Falcons de jeito nenhum ganhar esse jogo tranquilo. Eu acho que se ganhar por um field goal vai ser muito. Eu acho que eles vão ter que suar pra vencer. Porque o Panthers, quer ou não, ainda briga por várias coisas. Um quarto lugar seria majestoso pra eles, né? Ficar ganhar em casa, né? Jogar em casa, o mando de campo. Eles até podem... Exato. Então é pior ainda. Eles sabem que é o ideal. Eu acho que vai entrar motivado. E o Cam Newton talvez tenha um jogo melhor do que teve no jogo passado, né? Que era um jogo, vamos dizer, fácil. E aí é bem do tipo do Cam Newton acabar subestimando um pouco e não ligando muito pra partida. Já esse jogo aqui eu acho que não vai ser assim. Mas eu acho que mesmo assim o Falcons ainda vai vencer, principalmente por causa desse mando de campo, dessa motivação. Quer ou não, é equilibrado demais. Mas eu acho que vai ser muito difícil. E nos playoffs esse time vai ser chato. Porque, assim, se for Rams e Falcons... Cara, é claro que o Rams é melhor, mas olha a diferença na experiência e tudo, né? Eu não duvido nem um pouco do Falcons passar. Então, apesar de não esperar isso, né? Mas eu acho que o Falcons vence, mas vai ser muito difícil. Eu também posto nos Falcons por esse mando de campo e pela urgência. Eu acho que eles vão fazer um jogo de superação aqui, né? Talvez nem tecnicamente o melhor, mas eu acho que vai ser uma intensidade parecida como foi do Saints contra os Falcons, né? Eu acho que tem que ser uma intensidade da defesa também, principalmente dominando esse jogo, né? Eu aposto no time dos Falcons, mas eu não é o time que eu menos confio indo para os playoffs. Essa irregularidade do time, principalmente no ataque, não me convence. Eu acho o time dos Panthers um pouco melhor, realmente. E se tiver o confronto entre os dois nos playoffs, eu vou apostar nos Panthers também. Eu também. Mas enfim, né? Passando pro próximo jogo, Bengals e Ravens, um jogo dentro da divisão. Bengals vindo de uma vitória em cima dos Lions, que até então estava brigando por playoffs, por mais irregular que seja. Não era uma vitória que a gente esperava tanto, né? Mas aqui o Ravens chega como favorito, né? Jogando em casa, sabendo que ganhando esse jogo aqui vai para os playoffs, garantindo a quinta vaga aqui, né? Que seria bem interessante para esse time. Eu acho que vai passar muito pela defesa, né? Tomar cuidado com esse ataque terrestre dos Bengals, que não foi bem no ano, mas nas duas últimas partidas conseguiu correr com a bola, né? Então essa defesa dos Ravens na temporada teve alguns problemas parando o ataque terrestre. Acho que parando aqui esse ataque terrestre, a defesa tem totais condições de bater de frente com o AJ Green, que é o principal recebedor, né? Eu acho que a secundária tem qualidade para isso. E o ataque, eu acho que vai aproveitar muito o Alex Collins. Ele não jogou muito bem na última partida, mas vai pegar uma defesa que é uma das piores contra a corrida. E o Alex Collins jogando bem nesse dia tem tudo para ganhar esse jogo, né? Eu acho que o Joe Flacco aqui tendo um jogo regular também, como foi na última partida, acho que tem tudo aqui para ganhar. O Ravens indo para os playoffs com 10 vitórias, né? Acho que é merecido. É um time também que não é um dos mais regulares, mas a gente sabe também que indo para os playoffs é um time que muda bastante, né? Um time que, de certa forma, surpreendeu a gente. No começo, eu lembro das nossas análises, a gente ficou em dúvida entre colocar o Ravens e o Bengals, qual dos dois segunda força, né? Ficaria a segunda força da divisão. Alguns de nós votaram em outro, mas para provar que realmente a gente esperava esse equilíbrio e não teve, né? Mas por culpa do Bengals, né? O Bengals que jogou muito mal, mas acho que o Ravens surpreendeu a gente em alguns jogos, venceu alguns jogos que a gente não esperava. A defesa começou muito bem a temporada e teve momentos da temporada que foi muito bem, né? Então, por tudo isso, eu estou esperando que vença esse jogo. Não acho que vai ser fácil, porque o Bengals também é um time que às vezes complica alguns jogos que a gente espera, né? Como venceu do Lions, né, na semana passada. Exato, é melhor que o Colts. Então, eu acho que o Ravens vai vencer, vai ter que contar com um jogo corrido interessante de novo, que nem sempre, né? A defesa do Bengals, como você já disse, não é muito boa contra esse. Então, o Ravens deve vencer e deve chegar nos playoffs embalado
pra surpreender. Eu acho que esse é o principal ponto. Essa é a questão. Eu acho que esse jogo é importante porque o Ravens vem de uma vitória contra o Colts que a equipe deixou um pouco a mostrar, né? Porque a gente sabe que o Ravens vai chegar em posição de não favorito contra qualquer equipe dessa conferência. Então, acho que uma vitória aqui contra o Bengals, com uma grande atuação da defesa, que é o seu principal ponto forte, e do seu jogo corrido, e até do Flaco, né, cuidando bem da bola, e quando tiver a chance na endzone fazendo os pontos, coloque esse Ravens em uma posição bacana pra chegar aí, provavelmente enfrentando o Kansas City, com uma moral assim, pô, a gente vai chegar lá em Kansas City com condições, cara, né? Somos um time aqui que tem uma defesa boa, que tem um jogo corrido que nesse ano funcionou, então eu acho que é aquele jogo assim, se o Ravens se complica contra o Bengals, dá uma moral até pro Chiefs, né? O Chiefs vai chegar, pô, nós somos favorito aqui, né? Esse time do Ravens não tá aqui porque é o que sobrou. Mas caso vença bem, com o Flaco mostrando a evolução que ele vem tendo nos últimos jogos, eu acho que essa é a principal intenção do Ravens aqui. Vencer, eu acho que a equipe vai. A questão é saber como. Se dominar o Bengals e chegar com essa moral pros playoffs, eu acho que o Ravens, como a gente conhece dos últimos anos, pode causar aí dor de cabeça para várias equipes dessa conferência. Com certeza. Passando então para o próximo jogo, Bills e Dolphins, um jogo em Miami. A gente sabe como os Dolphins são mais fortes dentro da divisão jogando em casa, né? E é um jogo em que talvez os Bills tenham um pouquinho mais de favoritismo, mas não dá para cravar uma vitória aqui, porque também, né? É o time dos Bills, outro time irregular. Miami também não tem nada a perder aqui. Seria até interessante ganhar esse jogo para tirar os Bills dos playoffs. Então, eu acho que a principal arma do time dos Dolphins nas últimas semanas tem sido o jogo terrestre. Não funcionou no último jogo, mas eu acho que eles vão querer usar aqui porque vai pegar uma defesa dos Bills que é muito ruim contra o jogo terrestre. Sofreu muito com o Dion Lewis. Eu acho que o Drake também tem potencial para explorar essa deficiência do time. Mas eu vejo o time dos Bills um pouco superior, começando ali pela defesa na secundária, né? Acho que ela conseguiu segurar o Patriots antes daquele touchdown, né? Aí o jogo virou totalmente. Mas eu acho que essa secundária tem condições de parar o Jay Cutler. E o ataque também acho que tem que explorar muito isso, né? O Taylor vai enfrentar uma defesa que também não é das melhores, né? E principalmente, acho que correndo com a bola. Eu acho que o Taylor também vai ter que sair muito do pocket, explorar essas primeiras descidas. E o McCoy, né? É o principal nome ali. Eu acho que ele vai ter que carregar esse time. Então, eu aposto nos Bills, ainda brigando por playoffs. Eu acho que não vai pelos outros times, né? E também por ele. Eu acho que esse planejamento acaba tirando o time dos playoffs, né? Eu acho que talvez se tivesse mantido todos os seus jogadores ali, talvez tivesse ganho um outro jogo, chegasse aqui com 10 vitórias em vez de 9, né? Então, mas enfim, se ficar fora dos playoffs, talvez era até algo que ele já esperasse, né? Exato, eu acho que o Bills entra aqui como favorito, vai enfrentar uma defesa de Miami que se complica com algumas chamadas mais criativas. O Kansas City conseguiu, com os seus principais jogadores, aí, passar por cima dessa defesa que tinha ido muito bem contra New England, né? Então, acho que pro Bills vai ter que usar esse ataque da forma mais criativa possível, como você falou, correndo com a bola, não só com o McCoy, com o Taylor, usando o Benjamin também, né, em várias posições do campo, explorando essas deficiências de Miami que já não luta mais por nada nessa temporada. E eu acho que também vai ser importante pressionar o Jay Cutler, né? Finalmente, acho que essa defesa do Bills tem que dar uma resposta em algum momento, e eu acho que se for pra dar uma resposta nesse jogo, porque é tudo ou nada pra equipe. Eu também não acho que o Bills se classifica mesmo se vencer, mas tem que vencer, né? Então eu acho que se a defesa pressionar o Jay Cutler e parar o jogo corrido dos Dolphins, eu acho que o ataque tem mais do que força suficiente pra vencer Miami, mesmo jogando fora de casa. Mas é um jogo muito equilibrado. Miami, nesse ano, teve algumas vitórias que a gente não esperava, né? Até vitórias contra times bem mais fortes que o Bills. Então pode vencer com certeza. Mas estou apostando no Bills porque eu acho que no fim das contas a equipe vai acabar vencendo esse jogo por ter mais motivação que Miami nesse momento e por ter mais armas também. Vou apostar no Bills, mas eu acho interessante. Esse é um jogo que basicamente o Bills precisa ganhar para ter vergonha na cara também. E todas as vezes da temporada que a gente falou que o Bills precisava ganhar pra ter vergonha na cara, ele perdeu, né? Era em momentos que ele chegava, agora o Bills tá se tornando um time de verdade. Foi lá e perdeu. Agora, de novo, segunda chance do Bills virar perdeu de novo. E o Miami já é justamente o contrário, né? É um time que ele basicamente ganhou só os jogos que a gente não esperava, né? Tirando um ou outro ali que ganhou de times mais fracos. Mas ganhou do Falcons, ganhou do Patriots. Coisas assim que são meio inexplicáveis. Então a possibilidade do Miami ganhar esse jogo de uma forma surpreendente é bem grande na minha visão. Eu não acho que isso vai acontecer,
Mas eu não colocaria minha mão no fogo, entendeu? Então eu acho difícil você prever aqui o que vai acontecer, mas penso que vocês já falaram tudo, o Buffalo é um pouquinho superior e tem que jogar, acho que dessa vez eles vão jogar realmente dando a vida pra tentar voltar aos playoffs depois de quase 20 anos. E não que eles vão conseguir pros playoffs, mas vão conseguir a vitória. Eu acho que também, se não for para os playoffs, pelo menos para ganhar, para ter terminar positivo, 9-7, né? Para a próxima temporada pensar, pô, a gente ficou perto dos playoffs. Com um time que a gente não esperava chegar nem perto. Exatamente. Na próxima temporada você vai ter 4 escolhas de primeira e segunda rodada, então acho que tem que aproveitar isso. Exato. Passando pro próximo jogo, então, Bears e Vikings, né? O time dos Vikings já classificado para pós-temporada. Ganhando esse jogo aqui, garante também o segundo lugar na divisão, que é na divisão, não, na conferência, né? O que é muito importante para esse time, né? Eu acho que jogar praticamente todos os jogos em casa ajuda muito, principalmente o seu quarterback, que não conhece esse campo que a gente chama de playoffs, né? A gente não sabe como ele joga, eu acho que jogando em casa dá um conforto maior. Eu acho que o time dos Vikings talvez jogue um pouco mais do que jogou contra os Packers, porque eu acho que os Bears apresentam um pouco mais de perigo, né? Então, e ainda sabendo que se perder esse jogo aqui pode ter algum tipo de complicação, né? Outros times também estão querendo esse segundo lugar. Eu acho, mas o Vikings tem todas as armas para ganhar esse jogo, principalmente pela defesa, né? A gente sabe que a principal arma, como a gente sempre fala dos Bears, é correndo com a bola, e o time dos Vikings é o segundo melhor pagando a corrida. Então, tem tudo para o time dos Vikings anular os Bears em todos os lados do campo e dominar com o seu ataque, né? A defesa dos Bears ela é boa, mas não está no mesmo nível do ataque dos Vikings. Então, eu espero uma vitória aqui dos Vikings e uma vitória muito boa. Eu também estou esperando isso aí. Eu acho que esse mano de campo vale muito pra eles, então eles têm que jogar mesmo como se fosse um jogo de playoff já. E provavelmente, se eles vencerem e ficarem em segundo, põe que eles vão acabar jogando todos os jogos. Porque dificilmente eles vão enfrentar o Eagles, eu não acredito que o Eagles vai chegar até lá. Pois é. Acho que o Eagles vai acabar sendo eliminado no primeiro jogo. Então, precisa acontecer. Exato, né? Exatamente. Basicamente isso, né? Muito por conta desse momento ruim da defesa do Eagles e da falta do Wentz. Então, por isso que a gente coloca desse jeito, né? Então, acho que o Vikings tem que vencer. Eu acho que difícil imaginar. O Bears, ele complicou alguns jogos, a gente sabe, mas nas últimas semanas dá pra perceber que o time também, tirando aquele jogo contra o Bengals, né, que foi bizarro, o time, no geral, não brigou tanto, né? Perdeu do Lions tranquilamente, aí depois perdeu outros jogos. Então, eu acho que se o Vikings fizer o básico que sabe, ele vai vencer o jogo. Talvez seja novamente um jogo desses de 15-6, um placar assim, não muito enorme, assim, mas tranquilo. É uma vitória de controle mesmo. Eu acho que pro Vikings vale um pouco o que a gente falou pro Ravens, porque por mais que a gente confie no Vikings e considere a equipe, por exemplo, a equipe mais equilibrada da NFL, e exatamente por isso eu acho que vai vencer o Bears sem muita dificuldade, pro Case Keenum é importante ter mais um grande jogo, né? Ter um jogo, mostrar aqui assim, porque a gente sabe que é diferente você jogar... O Vikings já vem algumas rodadas jogando sabendo que tá nos playoffs. Então, obviamente que a pressão é diferente, a gente falou que contra o Packers a equipe tirou um pouquinho do pé ali, principalmente no seu ataque. Então, assim, é um jogo pra dominar o Bears, pro ataque funcionar, mostrar todas as suas armas de novo, jogo corrido também, porque eu acho que vai ser muito importante nos playoffs que o jogo corrido funcione. Então, assim, é mais questão de evitar, por exemplo, um desastre. Por exemplo, o Keenum ter 2, 3 interceptações, a equipe de alguma forma acabar perdendo em casa, porque, obviamente, né, você já começa a pensar, pô, mas e nos playoffs, né? Será que na hora que apertar ali, pode ser que essa falta de experiência do Keenum e desses outros jogadores, né, vai acabar tirando o Vikings dessa posição de favorito? Então, é só trabalhar pra não ter um jogo ruim contra um Bears e entrar um pouquinho menos favorito nos playoffs. Não acho que isso vai acontecer porque, como eu falei, o Vikings é extremamente equilibrado em 2017. Eu acho que vai acabar vencendo o Bears. Pode ser com um pouco mais de dificuldade do que a gente espera, mas vai acabar vencendo e vai entrar muito forte para a pós-temporada. É isso aí. Passando então para outro jogo que a gente considera fácil, né? Patriots e Jets. Vários essa semana. Então, a gente sabe como jogos de divisão às vezes pode complicar aqui, mas nesse caso aqui é impossível imaginar qualquer tipo de zebra. O Patriots deve dominar completamente esse jogo. Precisa ganhar esse jogo só para garantir o primeiro lugar ali, né? Vai garantir. Já isso aí, a gente não precisa nem assistir o jogo para saber. O Patriots tem todas as armas possíveis para ganhar esse jogo. Mesmo com a defesa não jogando tão bem, vai enfrentar um ataque totalmente anêmico, né? Então,
É aquele jogo para cumprir tabela, na verdade, mesmo Exato. precisando ganhar. Então vai ser só interessante que ver o Brady, né? Ele não vem os últimos jogos deles não têm sido tão bons. Talvez seja um jogo para ele explodir seus números aqui, né? Marcar 2, 3, 4 touchdowns. E eu acho que vai ser um jogo bem tranquilo aqui pros Patriots. Talvez o primeiro tempo seja um pouco mais complicado, né? Um time que demora para engrenar seu jogo, mas no final no segundo tempo a gente vai ver um placar bem elástico aqui pros Patriots. Eu particularmente tô esperando mais um time novamente bem burocrático. Nem foi semana passada. Acho que o Brady chegou num ponto da carreira que ele não tá muito preocupado com esses números, nem com o prêmio de MVP. Ele realmente só quer ganhar o Super Bowl de novo, né? Logicamente é o que mais importa, mas acho que ainda mais pra ele, né? É um cara que a gente viu ao longo da carreira que é basicamente assim, né? Ele chega nos playoffs e aí sim joga. No resto, ele tem bons jogos porque ele é muito bom, mas não que seja aquela coisa toda, né? Diferente de alguns outros jogadores que acabam jogando muito bem na temporada regular e depois acabam sumindo. Então, eu acho que o Patriots vai fazer o básico mesmo. O Jets, diferente daquele jogo, eu até ia comentar que as últimas vezes que a gente falou que um time é tão fácil assim de ganhar, o time acabou perdendo. Isso aconteceu com o Patriots contra o Dolphins, aconteceu